Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Essa conversa é uma continuação do vídeo anterior, no qual abordamos os principais conceitos para compreender o fenômeno da violência sexual por um olhar geográfico. Constatamos que o fenômeno da violência sexual é complexo e necessita de um esforço bastante grande para ser compreendido. Sugeri, na minha dissertação, 5 conceitos para essa compreensão: poder, gênero, violência, corpo e escala. Nesse vídeo, vou contar para vocês sobre o processo que me fez chegar a esses conceitos. A minha vontade de trabalhar com o fenômeno da violência sexual foi motivada por um levante feminista mundial, que naquele momento foi encorajado pela Marcha das Vadias. A principal denúncia das mulheres era diretamente relacionada ao corpo, como a máxima que ficou bastante popular: meu corpo, minhas regras. Nessa marcha, as mulheres faziam do corpo o próprio espaço de denúncia. A luta contra a violência sexual foi uma das principais pautas. A partir disso, percebi que naquele momento não existia outro tema que poderia ser trabalhado por mim. Como era um tema pouquíssimo trabalhado na geografia, tive algumas dificuldades durante o percurso. A minha primeira dificuldade em trabalhar com esse tema estava em encontrar as mulheres que sofreram violência, pois não é um assunto comentado entre as pessoas de modo público, por razões que também compreendi durante o meu trabalho. A minha estratégia foi fazer o contrário. Ao invés de encontrar as mulheres, me coloquei à disposição para que elas me encontrassem, através da divulgação em páginas de redes sociais de um vídeo que construí falando sobre o meu trabalho. A resposta foi animadora para o trabalho, porque, enfim, eu tinha conseguido encontrar as mulheres que aceitaram dar visibilidade a esse fenômeno. Porém, ao mesmo tempo, foi bastante desesperadora, pelo fato de ter sido uma resposta rápida e de muitas mulheres do meu convívio social e também mulheres que eu não conhecia. Foram ao todo quase 40 mulheres que me procuraram. Entre alguns empecilhos, como a distância e o tempo de pesquisa, elegi 11 mulheres para realizar a pesquisa. As entrevistas foram realizadas com roteiro semi-estruturado, o qual continha questões prévias que guiaram a conversa, mas também esse modelo possibilitava que as entrevistadas falassem para além das perguntas, podendo assim interferir diretamente na construção dessas. Dessa forma, percebi, juntamente com a minha orientadora, Joseli Maria Silva, que as entrevistas não tinham linearidade de começo, meio e fim. Algumas respostas de perguntas feitas no início eram dadas em respostas no final da entrevista. As entrevistadas faziam alguns apontamentos e considerações que fugiam do roteiro. Em algumas entrevistas, ocorriam alguns momentos em que era necessário mudar o foco, e isso nos levou a buscar uma metodologia que pudesse dar conta dessa configuração. Foi nesse momento que entramos em contato com o professor Edson Armando Silva, e o mesmo nos apresentou a possibilidade de trabalhar com a metodologia que ele recentemente tinha finalizado. Para maior aprofundamento sobre a metodologia, vocês podem buscar 2 artigos, ambos publicados na Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero. O primeiro chama-se Ofício, Engenho e Arte, Inspiração e Técnica de Análise de Dados Qualitativos, publicado no volume 7, número 1 de 2016. O outro, em formato de nota de pesquisa, chama-se Técnica de Análise de Conteúdo, Experiências de Pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Territoriais, publicado no volume 8, número 2 de 2017. Essa metodologia, como aponta Silva e Silva 2016, tem como objetivo realizar uma articulação entre procedimentos quantitativos e qualitativos, através da análise de conteúdo. Para tanto, é necessário realizar alguns procedimentos, todos em softwares livres, de lapidação do material bruto. Os softwares utilizados para essa metodologia são LibreOffice, OpenRefine, Jeff, Vui e o pacote R. As versões utilizadas estão na descrição do vídeo. O primeiro procedimento que é realizado no OpenOffice é a transcrição completa das entrevistas. Após esse procedimento, passamos a trabalhar com as entrevistas no software OpenRefine para fazer a lapidação do material, retirando as palavras que não têm sentido fora de contexto específico. O exemplo é né, então, embora, todavia, entre outras. Após esse passo, iniciamos o trabalho no software Jeff, que tem como função a criação de grafos. O primeiro grafo que construímos foi o grafo geral. A
primeira vista, parece apenas um emaranhado de palavras sem muito sentido, mas se observarmos bem, ele nos dá muitas dicas da construção geral das entrevistas. No segundo momento, passamos ao software vui, uma ferramenta que auxilia na construção de mapas conceituais. Com as nossas perguntas já consolidadas, partimos para a construção das categorias. As categorias foram identificadas em uma análise conjunta das perguntas central e específica, o grafo geral e as entrevistas completas. Depois das categorias identificadas, o trabalho que realizei foi no software do pacote R, o RQDA, que é a ferramenta que possibilita fazer o destaque e, ao mesmo tempo, separar os trechos das entrevistas nas categorias que elas pertencem. A partir desse momento, aquele grafo geral com tantas informações e palavras começa a fazer mais sentido. Depois desse procedimento, conectei o material com outra ferramenta do pacote R, o SQLite Browser, onde foi possível abrir cada categoria separado, sendo possível a elaboração de um grafo por comunidade. Ao todo, identifiquei 42 comunidades. E o grafo das comunidades se construiu da seguinte maneira. Podemos observar nesse grafo que as categorias se dividiram em duas comunidades que eu identifiquei enquanto Comunidade Violência Sexual e Comunidade Reconstrução. Nas comunidades, podemos observar que algumas categorias têm um maior destaque que outras. Na comunidade violência sexual, podemos constatar o destaque em corpo, violência sexual, agressor, família, relação amorosa. Já na comunidade reconstrução, podemos identificar militância, denúncia, feminismo, amizade, acolhimento. Para esse momento, vou apresentar para vocês somente duas comunidades mais fortes em cada categoria. Nas entrevistas, quando as mulheres falam do corpo, elas apontam diferentes elementos que conseguimos identificar a partir das comunidades criadas da categoria corpo. Os elementos que aparecem como mais expressivos foram a identidade de ser mulher, o sentimento de repúdio com o próprio corpo, como nojo e sentimentos negativos, e o relacionamento e locais de vulnerabilidade, em que o medo aparece como central. O discurso das mulheres traz a forte relação entre a violência sexual e o agressor, evidenciando sua resistência ao ato sexual e a indignação de não ter conseguido reagir contra seu agressor, gerando assim um sentimento de culpa pela agressão sofrida. Nesse grafo, aparece o agressor que se liga com a lembrança constante da violência e a dificuldade em falar do assunto com as pessoas. Esse é um dos fatores que faz com que esse tema seja tão delicado para trabalhar e também a dificuldade de encontrar as mulheres que sofreram violência sexual. Ser mulher, para as entrevistadas, está ligado diretamente com as práticas e relações sociais, a leitura que a própria entrevistada faz do corpo e da identidade mulher e também a interpretação que elas fazem do que as pessoas enxergam nelas, como podemos constatar nesse trecho de entrevista. Tanto é que o patriarcado, quanto mais você tenta se afastar do padrão de ser mulher, construído para a sociedade capitalista, mais as pessoas mostram que você é mulher, mais as pessoas te humilham, mais os caras te enchem o saco na rua. Se você é careca, tem um pedaço da cabeça raspado, tatuado, usa piercing, tá andando com uma mina, eles tentam demonstrar ainda mais, sabe? Você faz o que quiser, mas quando eu quiser, eu vou te estuprar. A segunda comunidade semântica refere-se à categoria reconstrução. A comunidade mais evidente é a militância. Nessa comunidade é notória a presença da palavra mulher, pois é na imagem feminina que elas encontram apoio na luta feminista. Um dos pontos que identificamos nesse caso se dá pelo crescente número de organizações políticas exclusivas, ou seja, organizações em que se compreende que as mulheres precisam de um espaço exclusivo para se sentirem confortáveis, pois a violência contra a mulher tem como principal agressor os homens, e essas organizações aparecem nas falas das entrevistadas. Além disso, as organizações se justificam pelo sentimento de segurança que as mulheres encontram para falar sobre as experiências traumáticas para outras mulheres e não para outros homens com medo de julgamento, uma vez que as mulheres compartilham de muitos sentimentos e sensações parecidas em relação à violência. No trecho de entrevista de Caína, podemos constatar essa vontade em falar sobre a violência com outras mulheres. Eu não quero mais esconder o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Se tiver que dar visibilidade, se tiver que contar, eu vou fazer.
para que outra mulher olhe para mim e diga: isso também aconteceu comigo. Porque daí vão perceber que não estão sozinhos. Só isso. Neste vídeo, apresentei os passos que me fizeram chegar às considerações finais do meu trabalho. Como ponto fundamental dessa pesquisa, é possível afirmar que as significações entre corpo e espaço e sujeito e espaço, construídas pelas pessoas que sofreram violência sexual, não possuem separação. Porque, para essas pessoas, o corpo é também um espaço íntimo, marcado pela experiência da agressão. O corpo é um espaço íntimo e violado por pessoas que fazem parte do universo das relações afetivas da vítima. São, em geral, homens que fazem parte da família ou de relações de intimidade, como amigos, namorados ou profissionais. Em apenas um dos casos, o agressor era desconhecido da vítima. Compreender como as mulheres significam a relação entre corpo e espaço a partir da violência sexual trouxe como resultado o desafio da compreensão do corpo como espaço pessoal, tanto de violência como de libertação. Evidenciou também que o fenômeno da violência exige que a geografia pense a partir de escalas espaciais relacionais e que considere cada vez mais o processo metodológico, as emoções e sentimentos como parte constituinte da pesquisa geográfica. Além disso, essa pesquisa trouxe várias transformações em mim, como pesquisadora, e me empoderou enquanto uma pesquisadora feminista. Obrigada a todas e todos que participaram deste momento e desejo a vocês bons estudos e um bom trabalho geográfico.